Então, boa tarde. Meu nome é Luísa, eu sou professora aqui da Faculdade de Medicina do Departamento de Clínica Médica da UFMG e também sou cardiologista e trabalho no serviço de cardiologia desse hospital. Há 6 anos eu sou médica horizontal da unidade coronariana e a aula que eu vou dar tem o tema Diagnóstico da Síndrome Coronariana Aguda, uma abordagem prática. E a ideia é tentar passar de uma forma prática um pouco do conhecimento que eu adquiri aí ao longo desses anos. Esse material vai ser disponibilizado em rede depois para vocês acessarem e ao final da aula vai ter um tempo para perguntas. Os objetivos da aula são reconhecer a dor torácica sugestiva de síndrome coronariana aguda, que requer atenção imediata e realização de eletrocardiograma. Como segundo objetivo, nós vamos falar um pouco sobre como estratificar o risco inicial dos pacientes com síndrome coronariana aguda para os direcionar para avaliação e tratamento adequados. Por último, vou falar um pouco sobre o tratamento inicial do paciente com suspeita de síndrome coronariana. Apesar disso não fazer parte do diagnóstico, como vocês sabem, quando a gente tem uma suspeita da síndrome coronariana, na medida que a gente vai investigando se realmente isso vai se configurar, já está indicado o início do tratamento e por isso eu vou falar aqui um pouco para vocês. Essa aula está focada principalmente para os médicos que trabalham na atenção básica, mas com certeza ela vai ser útil para médicos que trabalham em outros cenários. Então, para começar um pouco uma introdução breve sobre o que é a síndrome coronariana e os principais sintomas. A dor torácica é o principal sintoma em mais de 90% dos pacientes que se apresentam com essa doença. E ao mesmo tempo a dor torácica é um sintoma comum, 5 a 10% do total de atendimentos médicos. Quando a gente se depara com um paciente com síndrome coronariana, com dor torácica, o que a gente tem que focar nessa primeira avaliação é tentar identificar precocemente as causas graves. Porque existem algumas causas que eu vou falar para vocês depois que precisam de ser identificadas rápido e corretamente para que a gente possa instituir um tratamento adequado. Dentre as 4 principais causas graves, a síndrome coronariana é a mais comum. Ela também tem alta morbimortalidade e ela requer um tratamento muito rápido para a gente conseguir reduzir essa morbimortalidade. A frequência do aparecimento da síndrome coronariana na atenção básica é em torno de 1 a 4% das dores torácicas e nas unidades de urgência 20%. Então vocês podem ver que esse número é um número pequeno, mas a gente sabe o transtorno e a dificuldade que é para esses pacientes serem atendidos na atenção básica e o tanto que é importante a gente saber identificar para poder transferir esses pacientes. Aqui um pouquinho da epidemiologia, a síndrome coronariana aguda é atualmente a principal causa de morte no Brasil. Então 9% de todos os óbitos no Brasil são decorrentes de síndrome coronariana. Ela tende ainda a aumentar com o envelhecimento da nossa população e ela tem uma particularidade que você precisa diagnosticar rápido para poder tratar rápido e assim conseguir reduzir a mortalidade. Aqui só para a gente brevemente falar um pouco de como ela acontece, como é a fisiopatologia dessa doença. Então essa figura mostra que inicialmente um vaso sem doença aterosclerótica, e aqui com a evolução do tempo, a placa aterosclerótica vai se formando, primeiras estrias lipídicas, depois uma placa não obstrutiva. Por último, aqui a gente tem quando a placa já cresceu e ela já está obstruindo o vaso cerca de, aqui nesse caso, obstrução grave acima de 70%. Nesse momento aqui é onde a gente tem a angina, que a gente fala angina estável, que é a angina de esforço, que o que acontece? Em repouso, o paciente continua irrigando a região do coração com o sangue que passa no vaso na parte que não está obstruída. Porém, quando se exige mais do coração, ou no esforço físico, ou no estresse emocional, esse vaso, o fluxo de sangue não consegue aumentar porque tem essa obstrução fixa e vai haver isquemia do músculo e com isso o paciente vai ter dor na angina estável no contexto então de um esforço ou um estresse emocional. Aqui, essa última figura já é a representação da síndrome coronariana, quando há uma instabilidade dessa placa aterosclerótica e ocorre uma ruptura dessa placa e é formado um coágulo. Este coágulo, esse trombo que se forma, ele pode ser um trombo oclusivo, como está representado aqui nessa figura, o que vai
simplesmente interromper o fluxo de sangue para aquela região e vai gerar um infarto com supra, ou ele pode ser um trombo não oclusivo, em que ainda vai passar um pouquinho de sangue e esse trombo pode embolizar distal, causar a síndrome assim sem supra. Então vamos lá. A síndrome coronariana, existem 3 formas de apresentação. Ela é dividida em síndrome com supra, que é o infarto com supra, e a síndrome sem supra, que ainda é classificada em angina estável e infarto sem supra. Como que nós vamos diferenciar essas 3 formas de apresentação? Então, os sintomas, que é principalmente representado pela dor anginosa, vai estar presente nas 3 formas. Aí depois o próximo dado que a gente vai ter na avaliação, que eu vou falar mais à frente, é o dado do eletrocardiograma. Então eu vou falar aqui primeiro do infarto com supra, em que o eletrocardiograma vai demonstrar um supra de ST ou um bloqueio de ramo esquerdo novo, que é uma pequena porcentagem dos casos, então é um caso que é mais difícil o diagnóstico e a gente não vai abordar com tantos detalhes, que é quase uma aula separada, mas principalmente a presença do supra. Então com o eletro a gente consegue separar o infarto com supra dos outros 2. A angina instável e o infarto sem supra, o eletro pode apresentar infra de ST, uma inversão da onda T profunda e simétrica com mais de 2 milímetros, ou pode até ser um eletro sem alterações. Então, por enquanto, eles 2 são iguais. Como que a gente vai diferenciar a angina instável do infarto sem supra? O infarto sem supra tem alteração dos marcadores de necrose miocárdica, que é também conhecido como as enzimas cardíacas, né? E a angina estável não tem. Então, duas coisas importantes para a gente falar sobre essa classificação. Primeiro, a angina instável, então, basicamente você tem os sintomas positivos, você pode ter alteração eletrocardiográfica, mas você também pode não ter e pode não ter os marcadores alterados. Então, ela realmente é a mais difícil de você conseguir definir o diagnóstico, porque você não tem um exame objetivo. O que eu posso falar para vocês? A gente sabe que se vocês seguirem as orientações de seriar os eletros, conforme a gente vai falar mais pra frente, a menor porcentagem dos pacientes com angina estável vão ter o eletro sem alteração. Então, até 90% dos pacientes em eletros seriados apresentam alguma alteração. A outra coisa para comentar é em relação a marcadores de necrose miocárdica alterados. Então, vocês veem que nos 2 casos de infarto, eles estão alterados. O que significa marcadores de necrose miocárdica alterados? Então, esses aqui são os últimos critérios diagnósticos para infarto, não para síndrome coronariana aguda, que saíram numa nova diretriz em 2012, em que para você considerar que eles estão alterados, tem que ter tido aumento ou queda do marcador de necrose miocárdica, preferencialmente a troponina, sendo que um desses 2, né, tem que ter um aumento ou queda, mas um deles tem que estar acima do valor de referência. Ou seja, você pode, por exemplo, ter uma primeira troponina negativa e uma segunda acima do valor de referência, você fez um aumento. Ou se você pegar o paciente que já está depois de 24 horas do evento inicial, ela já pode estar até alterada a primeira e a segunda já está até caindo. A gente vai falar mais sobre isso. Então precisa ter essa positividade e mais pelo menos um dos itens abaixo. Ou sintomas de isquemia miocárdica, principalmente a dor torácica, ou supra ou infradeslivramento do segmento ST ou bloqueio de ramo esquerdo novo. Esses outros critérios eu deixei aqui mais claro porque são critérios que a gente não consegue avaliar na clínica, né? São critérios que precisam de exames complementares como ecocardiograma e cateterismo. Então a gente não usa eles quando a gente está avaliando pela primeira vez o paciente. Aqui, eu tirei esse fluxograma do protocolo da Secretaria de Estado da Saúde aqui de Minas. Eu sei que está um pouco pequeno, mas o objetivo de colocar ele aqui é justamente para a gente ver como que é feito o diagnóstico da síndrome coronariana, qual é o fluxo, e a gente vai, durante o restante da aula, destrinchar esse fluxograma, começando aqui, então, quais pacientes que a gente vai colocar no fluxograma, né? Então, essa é a primeira parte. Então, vocês estão vendo aqui que o primeiro item é sintomas sugestivos de síndrome coronariana aguda. Quais que são esses pacientes? Então, são os pacientes que apresentam dor torácica significativa, com mais de 20 minutos de duração em qualquer região do tórax. Esse paciente entrou no fluxograma. Qual que é o primeiro passo do fluxograma? A avaliação médica imediata. Qual que é o objetivo dessa avaliação médica imediata? É realmente excluir a síndrome coronariana aguda. Por quê?
se tem tantas outras causas para a dor torácica? Porque, como eu falei, nosso objetivo é inicialmente excluir as causas graves, que são 4, vou falar mais à frente. Mas a síndrome coronariana é disparado a mais comum. Então, o nosso foco vai ser nela, com as outras 3 por trás, para a gente lembrar sempre delas como diagnóstico diferencial. Então, o primeiro passo durante a primeira avaliação médica é reconhecer os sintomas para, assim, conseguir seguir no fluxograma. Como que nós vamos tentar reconhecer esses sintomas? Para começar, como sempre, né, vamos começar por dados da anamnese. Então, basicamente, nós vamos explorar, como a principal queixa geralmente é a dor torácica, as características da dor torácica. Então, onde que a dor torácica sugestiva de síndrome coronariana aguda acontece? A localização. Ela é a localização retroesternal. A qualidade da dor. É uma dor difusa, que geralmente o paciente nem pode nem falar que é dor, ele pode falar que é um aperto, um desconforto, uma queimação. Ele pode mostrar a mão espalmada ou às vezes a mão em forma de, né, o pulso fechado. Ele não consegue determinar com a ponta do dedo onde que essa dor está. Essa dor não piora com a movimentação, não piora com a respiração e nem com a posição. E é uma dor que começa mais fraca, em minutos, em torno de 5 a 10 minutos, ela atinge o seu pico e aí depois ela fica num platô. Então ela não começa na sua intensidade máxima, mas ela atinge essa intensidade máxima rapidamente. É importante falar isso, que um dos principais diagnósticos diferencial é a dissecção de aorta, em que a dor já começa no seu pico, né, desde o início. Como que é a duração? Então, como eu falei, a apresentação mais comum do infarto é a dor de repouso, que dura mais do que 20 minutos. A angina instável e o infarto sem supra também podem se apresentar de 2 outras formas menos comuns. Uma é chamada angina em crescendo, que é quando o paciente tem uma angina sabidamente assim, em um nível de esforço, por exemplo, para andar 3, 4 quarteirões, e ele começa agora a ter angina para, por exemplo, tomar banho. Então ele tinha angina aos esforços habituais, agora ele tem angina aos mínimos esforços. E isso pode ser uma forma de apresentação da angina instável ou aquela que tem o trombo não oclusivo, né? A outra forma de apresentação é a angina de início recente grave. O que significa isso? Quando o paciente começou a ter angina nos 14 dias anteriores, mas essa angina, desde o primeiro dia de apresentação, ela é uma angina aos mínimos esforços. Então, nessas 2 apresentações são menos comuns, mas são importantes porque são pacientes que provavelmente a placa está instável, tem trombo se formando, eles só ainda não ocluíram o vaso. Para onde que a dor pode irradiar? Então eu falei que ela tem localização retroesternal e ela pode irradiar para qualquer ponto demonstrado aqui em rosa nessa figura. Então, para ambos os ombros, a face interna dos braços, o epigástrio e mandíbula, inclusive até para o dorso. A evolução temporal, que eu acho que é uma característica que ajuda muito a gente a definir. Então, a dor sugestiva de síndrome coronariana aguda, ela dura alguns minutos, então ela não dura segundos. O paciente não fala assim, a dor vem e volta, vem e volta. Ela tem que durar alguns minutos para ser característico da isquemia. E, ao mesmo tempo, utilizando os outros exames, uma dor, por exemplo, muito prolongada, ou seja, vamos supor, um paciente que está com dor há 12 horas, ele provavelmente, se tiver com dor há 12 horas, ele vai ter alteração no eletro nos marcadores de necrose miocárdica pela fisiopatologia da doença. Então, se o paciente fala que tem 12 horas de dor e os exames estão normais, muito provavelmente a dor não é por síndrome coronariana. Então, juntando tudo, num contexto, não na primeira avaliação, mas mais para frente, te ajuda muito. Em relação aos fatores provocativos e atenuantes, a gente sabe que a angina estável é aquela placa que ainda não instabilizou, né? Ela é desencadeada pelo estresse físico e pelo esforço físico e estresse emocional. E tem como fator atenuante o repouso ou uso de nitrato. Isso não necessariamente acontece na síndrome coronariana, porque a placa pode se instabilizar e você está em repouso. Então, os fatores, o esforço pode estar relacionado, mas pode não estar. Pode haver ou não melhora com o uso do nitrato. Se for um trombo oclusivo, muitas vezes não há melhora com o uso do nitrato. Existem alguns sintomas comumente associados à dor torácica. São os mais comuns: dispneia, náusea e vômitos e sudorese. Os sintomas associados, a presença deles, quando eles estão presentes, é importante porque, mesmo se não for síndrome coronariana aguda, se existir esses sintomas, eles denotam uma
dor mais intensa, porque são sintomas neurovegetativos. Então, você precisa ficar mais atento, se você não estiver pensando em síndrome coronariana aguda, nas outras causas. E por último, nós vamos lembrar da apresentação atípica, que é o mal-estar, a indigestão, dispneia ou sudorese, né? Isso pode acontecer em até 20% dos pacientes em determinados grupos. Quais são eles? Diabéticos, mulheres e idosos. Então, além das características da dor, uma outra coisa que a gente vai acessar na anamnese é a presença dos fatores que aumentam a chance da síndrome coronariana, mas que não são essenciais para o diagnóstico. Então, esses fatores, quando eles estão presentes, eles aumentam a chance e tornam a doença mais grave, mas eles não precisam estar presentes. É a história prévia de doença coronariana, a idade maior que 55 anos se homem ou 65 se mulher, e os fatores de risco clássicos para essa doença, né? Sexo masculino, hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagismo, dislipidemia e história familiar precoce de doença coronariana. O que é isso? Em parentes de primeiro grau, com homens abaixo de 45 anos e em mulheres abaixo de 55. O exame físico na síndrome coronariana, ele não é muito específico. São 3 coisas principais que a gente vai buscar nesse primeiro atendimento do paciente. Primeiro, é se esse paciente tem algum sinal ou sintoma sugestivo de vasculopatia, porque a gente sabe que a aterosclerose é uma doença sistêmica. Então, a presença de pulsos periféricos finos, não palpáveis, a presença de sopro carotídeo, por exemplo, sequelas de um AVC prévio, ou a presença da quarta bulha, que reflete uma baixa complacência do ventrículo, que é a primeira alteração da isquemia, pode sugerir, mas não são tão específicos assim. O exame físico tem 2 coisas que são fundamentais para te ajudar nessa primeira avaliação. A primeira é que ela pode contribuir para o diagnóstico diferencial dessa doença. Então, na presença de um sopro sistólico ejetivo, a gente vai pensar na estenose aórtica, na presença da assimetria de pulsos radiais ou femorais ou o sopro de insuficiência aórtica, que é um sopro diastólico que acontece na borda external esquerda, são sugestivos da dissecção de aorta, e a ausência de sons pulmonares é, por exemplo, sugestivo de pneumotórax. Além de contribuir com o diagnóstico diferencial, o exame físico é muito importante para avaliar os sinais de gravidade da doença, que vão requerer uma atenção mais rápida para esse doente. Quais são eles? A presença de crepitações pulmonares, que reflete a congestão pulmonar, como evidenciada aqui nesse raio-x. A presença da terceira bulha, que reflete insuficiência ventricular esquerda. A presença de hipotensão arterial, taquicardia ou bradicardia. Então a gente explorou pela anamnese exame físico os sintomas, e aqui rapidamente esse aqui é uma figura sobre os possíveis diagnósticos diferenciais da dor torácica. Eu não vou falar sobre todos, mas vou pontuar só alguns. Então a dor torácica ela pode ser de origem cardíaca ou não cardíaca. A cardíaca dentro da isquêmica é o que a gente já falou, da síndrome coronariana aguda. Dentro da não isquêmica eu vou falar sobre 2 causas. Uma é a dissecção aguda de aorta, que talvez seja o principal diagnóstico diferencial, o que a gente tem que atentar? Primeiro, na característica da dor. Então geralmente ela é uma dor rasgante, que se inicia já no pico e que às vezes o paciente mostra que ela se move, né, na direção da topografia da aorta. Geralmente é um paciente hipertenso mal controlado, e geralmente é comum apresentar com hipertensão. E o exame físico, se houver assimetria de pulsos ou o sopro de insuficiência aórtica, fala muito a favor desse diagnóstico. E quando você acha que pode ser dissecção, você tem que primeiro excluir dissecção antes de tratar infarto. Por quê? A trombólise, que é o tratamento do infarto com supra, por exemplo, está contraindicado na dissecção de aorta. Lembrando que o infarto é muito mais comum, a síndrome coronariana, então é um diagnóstico mais raro. O outro é a pericardite. A pericardite, a dor também é diferente. A dor da pericardite é uma dor ventilatória dependente, em que o paciente melhora quando ele senta voltado para frente. E é muito comum o paciente ter infecção viral que precede, e também é mais comum em pacientes jovens. A pericardite também pode causar uma alteração do eletro, mas que é diferente da alteração do infarto, a gente vai falar mais à frente. As outras causas não cardíacas, tem as gastroesofagianas, que geralmente se acompanham de outros sintomas gastrointestinais, como eructação, regurgitação e relação com a alimentação. E as outras causas, que são o pneumotórax,
que você vai ver a ausência de sons pulmonares naquela região, né? Então a principal queixa é a dispneia. A embolia pulmonar, em que a dor também caracteristicamente não é o principal sintoma é dispneia, e a dor costuma ser ventilatório dependente. A de origem musculoesquelética muitas vezes está relacionada à posição, o paciente às vezes tem história de ter pegado peso, de ter feito alguma atividade, o que pode te ajudar aí nesse diagnóstico. A musculoesquelética é a causa mais comum de dor torácica. Quais são as principais causas graves? Eu já falei sobre elas, mas quais que a gente tem que se atentar na hora que está colhendo a história? Então, primeira, mais prevalente, é a síndrome coronariana, segunda, a síndrome aórtica aguda, terceiro, a embolia pulmonar e quarto, o pneumotórax hipertensivo. Por que eu quis grifar, assim, enfatizar essas 4 causas? Vocês vão sempre colher a anamnese focado em excluir síndrome coronariana com 3 luzinhas acesas atrás para essas 3 outras doenças que precisam também de tratamento imediato. Então, o paciente, a gente fez a avaliação imediata. Se a gente acreditar que o paciente, se a gente não conseguir excluir síndrome coronariana aguda, esse paciente tem que realizar um eletro em até 10 minutos. Agora, essa parte da aula a gente vai passar um pouco mais rápido sobre cada um dos itens. Nós vamos passar sobre os itens em que com o resultado de determinado exame ou do score de risco, a gente muda o paciente no fluxo, né? Então, primeiramente a gente vai falar do eletro, depois dos marcadores de necrose miocárdica e depois dos scores de risco. Então, o eletro no contexto da síndrome coronariana, ele ajuda no diagnóstico e na estratificação de risco. Se tiver supra no eletro, vai determinar qual tipo de tratamento, né? Supra vai determinar a necessidade de terapia de reperfusão, que pode ser feita por trombolítico ou por angioplastia. Ele te ajuda a detectar complicações, principalmente as arritmias, e ele permite inferências sobre outros detalhes do infarto, a data do evento, qual a artéria, o quanto de miocárdio que está em risco e o prognóstico desse paciente. Tendo em mãos esse eletro que você deve ter realizado em até 10 minutos depois da avaliação imediata, nós temos 3 possibilidades. A primeira deles seria o eletro com supra, ou bloqueio de ramo esquerdo novo. O segundo seria um eletro com infradesnivelamento do segmento ST ou ondas T profundas e simétricas. E o terceiro seria um eletro não diagnóstico. Como que a gente faz? Qual que é o critério diagnóstico de supra? Ele tem que ser maior que em 1 milímetro no ponto J, vou mostrar um eletro para ilustrar, em 2 derivações contíguas, exceto em V2 e V3. Em V2 e V3 vai variar com o sexo e com a idade. Se for mulher, tem que ser maior que 1,5 milímetro, homem, abaixo de 40 anos, 2,5 milímetros, acima de 40 anos, 2 milímetros. O infradesnivelamento de ST, ele tem que ser maior que 0,5 milímetro só. Então, eu vou mostrar isso nesse eletro aqui, como que objetivamente a gente faz para diagnosticar um supra de ST. Então, esse ponto aqui, azulzinho, contornado de vermelho, é o que a gente chama de ponto J. O que é o ponto J? Ele é onde o QRS termina e começa o segmento ST. Então, de forma mais prática, ele é onde muda a deflexão. Então, a gente vê aqui que a linha está descendo do QRS, né? E depois ela começa a subir. Nesse ponto em que há essa mudança da polaridade é o ponto J. Esse ponto você vai marcar. Vai pegar a linha de base, que é uma linha traçada horizontalmente do segmento P, ou seja, do início da onda P até o início do QRS, e você vai medir a altura aqui marcada pelo verde, que é o segmento que vai ser o supra de ST. Então, nesse caso, a gente tem um supra de 4 milímetros, acredito. Lembrando que cada quadrado grande do papel do eletro tem 5 milímetros, compostos por 5 pequenos quadradinhos de 1 milímetro. Então, falamos de como a gente vê o supra, e eu falei que tem que ser o supra em 2 derivações contíguas. O que são derivações contíguas? Não é a mesma coisa que derivações contínuas. Derivações contínuas seria, por exemplo, D1 e D2. Derivações contíguas são o quê? Aquelas que representam determinada parede do coração. E por que determinada parede? Porque determinada parede é irrigada por determinado vaso, que vai ser o vaso que vai estar, por exemplo, ocluído no caso do infarto com supra. Então, eu coloquei aqui para ilustrar as derivações periféricas, então, os D1, D2, D3 e a VR, a VL e a VF,
e aqui na figura de baixo as derivações precordiais, de V1 a V6. Então, só para ilustrar na figura de baixo, vocês estão vendo o coração, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, que é esse que tem a parede mais espessa. Então, olha como você vê que o septo que está entre os dois ventrículos, ele é representado pelas derivações V1, V2 e V3. Então, elas são derivações contíguas que representam a parede anteroseptal, como vocês podem ver no número 3. A parede anterior, ela é representada de V1 até V6. Então, de V1 a V6 é um infarto anterior extenso que pega o septo, a parede anterior e a parede lateral. Agora, agora mudando para a figura de cima. A parede inferior, por exemplo, olha como ela é representada por D2, D3 e a VF, todos na parte inferior. E a parede lateral alta, olha como vocês podem ver que V5 e V6 estão mostrando mais ou menos a mesma região de D1 e a VL. Então, a parede lateral, no número 5, é representado pelas derivações V5, V6, D1 e a VL. Então, o que são derivações contíguas? Aquelas que representam uma parede. Então, por exemplo, no infarto inferior, D2, D3 e a VF. No infarto lateral, V5 e V6 e D1 e a VL. As derivações posteriores e do ventrículo direito, elas não são feitas no eletro de 12 derivações. Você tem que solicitar para que elas sejam feitas, você precisa mudar os eletrodos, e a gente vai falar mais para frente quando que você precisa solicitar que seja feita essas derivações adicionais. Então, aqui alguns exemplos de eletro para a gente ilustrar um pouco o que a gente falou. Eu coloquei eletros bem para a gente pegar essas dúvidas mesmo. Aqui tem um eletro de 12 derivações, e o que eu posso mostrar para vocês, queriam que vocês olhassem aqui D3, que é o terceiro quadrado de cima, né? E vocês podem ver que ele tem um supra de 1 milímetro, muito discreto, né? Por que eu estou mostrando isso? O supra às vezes pode ser discreto, mas ele não preenche os critérios diagnósticos, porque se você olhar D2 e AVF, a gente não tem supra, e tem que ter duas derivações contíguas. Então não é um infarto com supra, não estou vendo supra em nenhuma outra derivação. Se vocês observarem V5 e V6, que são os dois quadrados inferiores da direita, o que a gente vê? Principalmente V6, que é o último da direita. A gente vê um infrinha, né? Vocês lembram que o infra pode ser de meio milímetro, ou seja, meio quadradinho? Então, eu vi esse infra em V6, tô vendo que tem V5 também. Então, parede lateral, vou procurar em D1 e AVL, que são aquelas que acompanham. Então, sempre que você vê um infra ou um supra, a gente vai procurar as derivações contíguas. Em AVL eu também vejo um infra de 1 milímetro e também vejo um infra em D1. Ou seja, tem um infra de parede lateral aí. Além disso, o que eu vejo? Uma onda T invertida. E se vocês observarem V4, que é na última fileira, o primeiro quadradinho, é uma onda T muito simétrica, que é muito sugestiva de isquemia. Tem mais de 2 milímetros, então ele preenche dois critérios de isquemia. O infra de ST e a inversão de onda T. Só para ficar assim, mais ilustrativo, o infra de ST pode ser muito sutil e pode ser muito intenso, como nessa figura que vocês estão vendo. Então, o infra aqui de 5 milímetros até. Aqui, esse exemplo, eu coloquei eletros para a gente justamente discutir os principais pontos. Esse exemplo aqui é na parede anterior, então, representado aqui na terceira coluna, né? E quarta, a gente tem um supra de ST em V3, na verdade tem em V1 de 1 milímetro, V2 de uns 2 milímetros, V3 e V4. Eu queria V4 de 1 milímetro. É um eletro muito difícil esse. Por que eu coloquei esse eletro? Para ilustrar uma coisa muito importante quando a gente está tentando, né, fechar o diagnóstico de síndrome coronariana. Esse eletro, ele preenche os critérios, sim. Mas concordo que é um eletro duvidoso. Tem essas ondas T apiculadas, que são sugestivas da fase aguda do infarto. O que você tem que fazer quando você ficar na dúvida? Repetir o eletro. O eletro da isquemia, caracteristicamente, ele é um eletro mutante. O miocárdio vai se isquemiando e esse eletro vai mudar. Então, esse eletro daqui a meia hora, provavelmente, ou vai ter mais supra, ou a onda T não vai estar tão apiculada. É um eletro que muda. Então, eu coloquei aqui para vocês verem o mesmo paciente com o eletro 2 horas depois. Então, olha como que o eletro ficou muito mais claro que tem supra.
Então, na dúvida, aquele eletro anterior já preencheu os critérios diagnósticos, mas na dúvida, repetir o eletro vai te trazer mais informação. Quais são as recomendações que as diretrizes colocam para a realização do eletro, para a gente compilar o que a gente falou? O primeiro eletro deve ser realizado em todo paciente com suspeita de síndrome coronariana em até 10 minutos. Se esse primeiro eletro não for diagnóstico, você vai repetir ele em 15 a 30 minutos. Se mesmo assim ele não for diagnóstico e a sua suspeita for síndrome coronariana aguda, esse paciente tem que ficar em observação. A gente vai detalhar isso mais pra frente. Ficando em observação, o eletro deve ser repetido de 3 em 3 horas nas primeiras 9 a 12 horas. E em qualquer momento que haja mudança da condição clínica. Portanto, o paciente está lá com uma dor torácica, vamos supor que ele comece a ficar muito congesto e piora o padrão respiratório. O eletro deve ser repetido. Ou ele evolui com choque, o eletro deve ser repetido. Voltando naquilo que eu falei sobre as derivações posteriores do ventrículo direito, a gente vai estender o eletro para essas derivações quando? Então, quando que você deve fazer V7 e V8? Quando você vê um infra de ST ou ondas R proeminentes em V1 e V2. Por quê? V1 e V2 é justamente o que a gente chama de imagem espelho do V7 e V8. Então, eles vão estar refletindo o oposto do que está acontecendo em V7 e V8. Então, se você vê um infra em V1 e V2, pode ser que, na verdade, o que está acontecendo é um supra de V7 e V8. Então, você tem que checar se é um supra de V7 e V8 ou se é só realmente um infra de V1 e V2. As derivações direitas, o V3R e V4R, você tem que fazer toda vez que tiver um infarto inferior. Por quê? A parede inferior é irrigada pela coronária direita, que é a mesma artéria que irriga o ventrículo direito. Então é muito comum, né, quando tem infarto inferior, de também ter infarto de ventrículo direito. Os marcadores de necrose miocárdica, que é o próximo ponto, a gente então vai ter o eletro na mão, a gente conseguiu com o eletro, então a gente tem aquele eletro que a gente fez com 10 minutos. Se for um supra de ST, ok, fechei meu diagnóstico, infarto com supra de ST, esse paciente tem que ser encaminhado para reperfusão, que pode ser por trombólise ou angioplastia, e esse paciente vai ficar sendo acompanhado no ambiente de CTI. Se eu não tenho supra de ST, eu posso ter o eletro na mão com infra de ST ou com inversão de onda T que preenche aqueles critérios diagnósticos que a gente comentou. Nesse caso, os pacientes provavelmente têm um infarto sem supra ou uma angina instável de alto risco, e esses pacientes também devem ser encaminhados para ambiente de terapia intensiva. Não com tanta urgência quanto os com supra, porque eles não precisam de terapia de reperfusão, mas eles precisam ser acompanhados. Alguns outros dados, como instabilidade hemodinâmica, dor recorrente, que são dados clínicos, também já são determinantes para esse paciente precisar e ser transferido para o ambiente de terapia intensiva. Então, por enquanto, a gente tem os dados clínicos e os dados eletrocardiográficos que indicam transferência para terapia intensiva. Qual que é o próximo dado que vai chegar na nossa mão? O infarto com supra já foi ser tratado. A gente ficou com aqueles que não têm supra. E aí a gente vai pedir os marcadores de necrose miocárdica. O que significa clinicamente um aumento dos marcadores de necrose miocárdica? Significa que está ocorrendo injúria e necrose das células do coração. Isso acontece só no infarto? Não, isso acontece, por exemplo, num choque séptico mais grave, numa embolia pulmonar em que há um estresse do ventrículo direito importante, pode acontecer até na dissecção de aorta. Então existem outras doenças que alteram os marcadores de necrose miocárdica. E além de ter doenças que alteram, a troponina ela é clareada pelo rim. Então se o paciente tiver algum grau de insuficiência renal, você pode ter ele positivo, sem significar que está tendo lesão do músculo miocárdico. Então, por que a gente precisa de ter uma curva? Por que um valor só não serve para o diagnóstico? Porque existe conhecidamente uma cinética da troponina. Então, o que a gente sabe? Que a troponina, com essa curva aqui, nessa setinha verde, essa linha que está passando aqui, essa linha horizontal, é o valor de referência. Abaixo está normal, acima está aumentado. Ela começa a aumentar com 2 a 3 horas do início do sintoma. Aí já tem uma coisa super importante de falar. Aquele paciente que chegou, que a dor acabou de começar, se você pedir uma troponina, a primeira troponina provavelmente vai vir negativa. Por quê? Ainda não começou a subir. Ela começa a subir com 2 a 3 horas. Ela vai aumentando até por volta de 24 horas, em que ela chega no pico, e depois ela começa a cair. Então, eu vou dar 3 exemplos. Eu posso ter um paciente que chegou com 1 hora de dor e a primeira troponina está negativa e a troponina de 6 horas está positiva. Preencheu os critérios. Teve uma curva com um valor acima da referência.
Eu posso ter um paciente que chegou com 6 horas, ela está positiva, e com 12 horas ela vai estar mais alta. Também fechou os critérios. Eu posso ter um paciente que chegou com 24 horas de dor, eu vou dosar a primeira, vai estar, por exemplo, 10, a próxima que eu dosar, se é que eu dosar, porque na verdade não precisa, ela estaria mais baixa. Então, na verdade, a gente tem que entender um pouco como que essa troponina surge e como que ela é clareada. Então, vocês estão vendo que eu estou falando muito sobre a troponina, né? Porque ela é realmente um marcador de necrose miocárdica de escolha, porque ela é mais sensível e mais específica que qualquer outro. Ela começa a elevar com 2 horas do início da dor e ela faz o pico em 12 a 24 horas. Qual que é a alternativa que a gente tem? Que geralmente a troponina não está disponível em todos os lugares pelo SUS. É a Secatotal IMB. Ela começa a aumentar também com 2 horas do início da dor, faz o pico com 24 horas. A maior dificuldade que eu vejo quando os pacientes são transferidos ou quando ligam pedindo vaga pra gente é como interpretar a Secatotal IMB. Então, para elas estarem positivas, o que você tem que ter? Tem que ter 2 amostras, pelo menos, da dupla, né? 2 amostras da dupla. As duas têm que estar aumentadas, tanto a Secatotal quanto a CKMB. E a CKMB tem que ser 5 a 20% da Secatotal. Então, se eu tiver uma CK total aumentada e uma MB aumentada também, porém 3%, isso não é infarto. Isso provavelmente o que está acontecendo é necrose do músculo esquelético. A CK total está alta, a MB sobe um pouquinho, mas não é a relação para infarto. Se a MB está acima de 20%, é uma coisa que a gente chama de macro CK, que não serve para fazer o diagnóstico. Aí você não pode utilizar esse dado para fazer o diagnóstico. Então, tem que ter 3 coisas. Uma curva, tem que ter as duas aumentadas e tem que ter uma relação de 5 a 20% da MB para total. Lembrando que, talvez esse seja um dos principais recados da aula, se você tem um eletro com infarto com supra, você não precisa esperar os marcadores de necrose miocárdica, inclusive você não pode esperar. Por quê? Você não pode atrasar o tempo para fazer a terapia de reperfusão. Porque, né, todos vocês devem conhecer essa frase, tempo é músculo. Enquanto enquanto o coração não for reperfundido, o paciente está perdendo músculo. Quais são as recomendações para compilar? A troponina é o marcador de necrose miocárdica de escolha para o diagnóstico definitivo de necrose miocárdica. A CK-total MB pode ser utilizado como alternativa. Os marcadores de necrose miocárdicas, eles devem ser dosados quando? Na admissão do paciente e repetidos com 6 e 12 horas do início dos sintomas. O que significa isso? É 6 a 12 horas do início dos sintomas. Então, se o paciente chegou já com 6 horas de dor, você não precisa fazer um na admissão e daí a 6 e daí a 12 horas. Você pode fazer só o da admissão, que já é esse de 6, e o de 12 horas. Agora, passando para a parte dos scores de risco. Então, a gente pediu os marcadores, fez o eletro, mandou os supras para reperfusão, ficou com os outros pacientes. Esses outros pacientes, a gente pediu os marcadores de necrose miocárdica, mas os marcadores ainda não chegaram. O que a gente vai fazer com eles? Tentar fazer o score de risco, que deve ser realizado em todos os pacientes com a suspeita de síndrome coronariana aguda. Os mais utilizados são o TIMI e o GRACE. Tem aplicativos para os dois disponíveis, são fáceis de ter. Eu vou utilizar o TIMI, que é o mais simples aqui, como forma de ilustração. Quando você está aplicando o score de risco, você está fazendo 2 estratégias em paralelo. A primeira é avaliar a chance do paciente em questão realmente apresentar síndrome coronariana aguda. O que significa isso? O score de risco não serve para fazer diagnóstico, ou seja, ele não vai te falar esse paciente tem, esse não tem síndrome coronariana aguda, mas ele vai, quanto mais alto, vai sugerir que esse paciente tem uma chance maior de ter a doença. E a outra informação que ele te dá é, se for realmente síndrome coronariana aguda, qual é a chance desse paciente, em 14 dias, no caso do TIMI, apresentar um desfecho clínico adverso. Quais são esses desfechos? Morte, reinfarto ou revascularização de urgência. Por que isso é importante? Eu depois vou ter que decidir se eu dou alta para esse paciente ou se eu interno, né? Então, se ele tiver um score de TIMI baixo, o que ele vai me falar? Mesmo se esse paciente tiver síndrome coronariana aguda, a chance dele ter um desfecho clínico é muito pequena, portanto, eu tenho uma segurança de liberá-lo para casa. Para ilustrar, o score de TIMI são 7 itens, e vou falar, cada item ganha um ponto, né? Então ele vai variar de 0 a 7, e esse gráfico aqui representa,
aqui então de 0 a 7, o risco do paciente em 14 dias apresentar um evento adverso, morte, reinfarto ou revascularização de urgência. Então, até 2 a gente considera baixo risco, 3 e 4 intermediário, 5 e 6 e 7 alto risco. Olha como vocês podem ver aqui, o score de risco 0 e 1 tem 4% de chance, não é uma chance pequena, de ter algum desses eventos nos próximos 14 dias, comparados com 40% do paciente com time 6 ou 7. Portanto, esse paciente aqui a gente nunca vai liberar, independente, né, do que ele tenha. Esses outros, o paciente com score de risco baixo, se você observar ele por 12 horas, ele realmente continuar um paciente de baixo risco, você está autorizado a liberar ele para o domicílio. Nós vamos fechar isso mais para frente. Cada item desse ganha um ponto, né? Então, seria a idade maior que 65, a presença de 3 fatores de risco para a doença coronariana, a história de doença coronariana conhecida, que significa que o paciente tem sabidamente uma estenose coronariana acima de 50%, ou seja, para ele ganhar um ponto, ele tem que ter feito um cateterismo para você ter esse dado. O uso de AS nos últimos 7 dias, porque se o paciente tem uma síndrome coronariana usando AS, ele tem um risco maior. E 3 itens que são da apresentação, que é a recorrência dos sintomas nas últimas 24 horas, o aumento dos marcadores de necrose miocárdica ou o desvio do segmento ST. Esses 3 fatores, isoladamente, a gente sabe que, na verdade, a presença deles, por si só, já denota um paciente de risco aumentado. Então, vocês vão ver no fluxograma, voltando para ele, que a gente está quase terminando, eles, na presença deles, então, aqui, dor recorrente, marcadores de necrose positivo ou infra de ST. Se tiver eles independente dos scores, já é um paciente em que a gente vai considerar infarto sem supra, se o marcador estiver positivo, ou angina instável de alto risco. Então, vamos voltar para o nosso fluxograma. Fizemos o eletro, se tiver supra, infarto com supra, reperfusão, barra CTI, não. Se tiver qualquer infra de ST, inversão de onda T, dor recorrente, instabilidade hemodinâmica, alto risco pelos scores que a gente fez, ou marcador positivo, provável diagnóstico, infarto sem supra, se o marcador for positivo, ou angina instável de alto risco. O que significa isso? Transferência para ambiente em que o paciente possa ser monitorizado. Paciente de mais alto risco de ter complicação, de morrer, de ter reinfarto, ele precisa ser avaliado e estratificado em internação hospitalar. Se o paciente não tiver nada disso, você vai observar ele em uma unidade de monitorização por no mínimo 12 horas. Então ele tem que ficar, por exemplo, numa UPA, numa sala de monitorização. O que a gente vai fazer nessas 12 horas? Avaliar se a dor vai recorrer, se o eletro vai mudar, aquele eletro que a gente vai fazer de 3 em 3 horas, se os marcadores vão se tornar positivos. Se isso ocorrer, o paciente cai de novo nessa caixinha que precisa fazer a estratificação internado. Se isso não ocorrer, provavelmente o paciente ou ele não é uma síndrome coronariana aguda, ou ele é uma angina instável de risco baixo ou intermediário. Nesses casos, a gente pode liberar o paciente depois desse período de observação. Esse é um outro recado importante da aula. Se você acha que o paciente tem síndrome coronariana aguda, você não pode liberar ele depois da primeira avaliação. Por quê? Você precisa observar ele por no mínimo 12 horas. Então, todo paciente com dor torácica eu vou ter que observar por 12 horas? Não. Qual que é o paciente que eu posso mandar para casa depois de fazer a primeira avaliação? Aqueles em que a dor não é anginosa e que eu consegui excluir as outras causas ameaçadoras da vida, aquelas outras 3 que eu falei, e que eu consegui instituir um diagnóstico e um tratamento. Portanto, eu vou lá avaliar o paciente com dor torácica. Eu vejo que as características da dor são osteomusculares. Eu excluí as outras causas, acho que é realmente isso, vou tratar e posso liberar ele para casa. Os outros pacientes, realmente, se você não conseguir fazer outro diagnóstico, você tem que fechar aquele acompanhamento dele. Então, agora, a gente foi pelo fluxograma todo para resumir como que a gente vai fazer essa abordagem na prática. Então, você foi chamado para avaliar esse paciente com dor torácica há mais de 20 minutos, uma dor importante. Você vai chegar e vai fazer uma anamnese objetiva, avaliando sexo, idade, as características dos sintomas e se o paciente tem ou não fatores de risco para a doença coronariana. Depois disso, quase simultaneamente, vai fazer o exame físico dirigido, coleta dos dados vitais, avaliar 3 coisas no exame físico, para lembrar e ficar bem prático.
se há algum outro sinal de vasculopatia, em que aumenta a chance desse paciente estar realmente infartando. Pesquisar coisas que sugerem achados, sinais e sintomas que sugerem diagnóstico diferencial, por exemplo, a assimetria de pulso e o sopro de insuficiência aórtica, né, da dissecção de aorta, e avaliar os sinais de gravidade clínica. Então, existe uma classificação de Killip, que é a classificação de gravidade clínica do infarto, que varia de 1 a 4, em que a gente usa basicamente a ausculta pulmonar e os dados vitais e a ausculta cardíaca e os dados vitais para classificar o paciente. O Killip 1 é aquele sem crepitações ou B3, o Killip 2, crepitações em metade inferior dos pulmões e ou B3, o Killip 3, o edema agudo de pulmão e o Killip 4, choque cardiogênico. Enquanto você está fazendo a avaliação inicial, o restante da equipe é muito importante nesse atendimento do paciente com urgência, que está, né, num momento de urgência, o que já pode estar sendo feito? O eletro em até 10 minutos, providenciando um acesso venoso, a monitorização cardíaca, se possível. Eu sei que não são todos os centros de saúde que isso é possível, mas se possível, oxigênio suplementar se a saturação estiver abaixo de 92 e, se possível, manter o paciente em um local onde ele possa receber manobras de ressuscitação se necessário, porque a gente sabe que nas primeiras horas são quando os pacientes mais complicam com parada cardíaca. As medicações que, no momento em que você realmente acreditou que aquele paciente pode ser uma síndrome coronariana aguda, você já tem que iniciar o uso das medicações. Quais são elas? Primeiramente, estou falando só do tratamento inicial. AS 200 a 300 mg, então 2 a 3 comprimidos para mastigar. O clopidogrel 300 mg, esses são para todos os pacientes, né? O nitrato, que é o Isordil, a gente vai avaliar, porque a gente tem que ver se o paciente não tem contraindicação. Quais são elas, as principais? Choque, né? Então PA abaixo de 90/60. Uso recente de inibidores da fosfodiesterase, então o Viagra e seus similares. E o infarto de ventrículo direito. O uso do nitrato você pode repetir ele a cada 5 minutos até 3 doses, não mais que isso. Lembrando que você tem que avaliar os sinais vitais entre cada dose, né? Os beta-bloqueadores, que são, a meu ver, feitos, administrados com mais frequência do que deveriam, não podem ser administrados se houver contraindicações. Quais são as contraindicações? Qualquer sinal de gravidade clínica que eu falei. Então, nesse primeiro momento, a presença de crepitações pulmonares, B3, taquicardia ou bradicardia são contraindicações. Por quê? As 3 primeiras são sinais, podem ser sinais iminentes de choque, e aquele paciente pode vir a chocar e você não quer dar beta-bloqueador para esse paciente. Então a gente pode esperar um pouco, acompanhar esse doente um pouquinho para saber se vai dar beta-bloqueador ou não. E a bradicardia, porque o beta-bloqueador piora a bradicardia, então não pode ser dado mesmo. Lembrando que, se for infarto do miocárdio com supra de ST, lembrar que o foco é a terapia de reperfusão. Alvo, trombólise 30 minutos, angioplastia primária em 90 minutos. Além disso, a gente vai acionar o SAMU, né, estando numa unidade básica, para transferência. Por que é super importante o médico da unidade básica saber que aquilo é um supra de ST? Se for um supra, a transferência é uma emergência. Por exemplo, em Belo Horizonte, ele entra no fluxo do SAMU como parada cardíaca. Então, a transferência é uma emergência, o paciente deve ser direcionado para o local onde vai haver terapia de reperfusão possível. Nos demais casos, quando não tem supra, a transferência é uma urgência. Ela vai ser realizada assim que possível. Enquanto o paciente fica com vocês, o que fazer? Realizar o eletro de 3 em 3 horas ou, se houver mudança do quadro clínico, e solicitar os primeiros exames. Para ilustrar, você está no centro de saúde, é um caso, né, para a gente passar sobre o que a gente falou, e é chamado para avaliar um paciente que chegou com queixa de dor no peito. O que você faz? Então, a gente vai começar pela anamnese dirigida, em que a gente vai avaliar características da dor torácica, a presença dos sintomas associados, a história prévia de doença coronariana, a idade, o sexo e os fatores de risco da doença coronariana. Tudo na tentativa de ver a chance daquele paciente estar infartando e se realmente os sintomas são compatíveis. No exame físico, focar dados que sugerem a presença de vasculopatia ou algum diagnóstico diferencial e fazer a classificação de Killip. Você vai encaminhar o paciente para um local adequado, iniciar a monitorização, acesso venoso e o oxigênio. A história o paciente tem 50 anos, ele é tabagista e hipertenso. Então, enquanto eu vou lendo isso, eu já estou na minha cabeça fazendo o score de time
e avaliando a gravidade desse paciente. Então, é assim, só para vocês entenderem a sistematização dessa avaliação do paciente. Então, ele tem 2 fatores de risco, tem 50 anos e por enquanto ele ainda não preencheu nenhum critério de time. O desconforto é intenso, progressivo, iniciou em repouso às 6 horas, é no tórax anterior irradiando para a mandíbula. O paciente queixa de sudorese e náuseas e relata ainda que tem angina de esforço prévio e que usa AS. Aqui ele já ganhou um ponto, né, por causa do uso do AS no time. Ao exame, uma pressão de 150/80, frequência cardíaca de 95, saturando 95. O exame físico cardiovascular não tem alterações e tem crepitações nas bases, portanto, ele é um KILIP 2. E agora? Vocês acham que esse paciente é um paciente com dor anginosa? O que a gente vai fazer? Então, pelo que a gente falou aqui, ele é um paciente que preenche as características de dor anginosa. O próximo passo é o eletro em 10 minutos. Além do eletro em 10 minutos, enquanto ele está sendo preparado, a gente vai iniciar a medicação. AS 200 a 300 para mastigar, o clopidogrel 300 e vamos avaliar se não há contraindicação para fazer o isordil e fazer se necessário, se a gente julgar que não tem contraindicação. Esse é o eletro. Então, mostrando para vocês aqui, ó, eu estou vendo supra aqui, V2, V3, V4. Estou vendo aqui também um infra, D2 na parede inferior, D2, D3 e EVF. E aí, quando a gente vê infra e supra? Que isso é uma dúvida que surge. Quando a gente vê infra e supra, a gente conta o supra. O infra é o quê? A imagem espelho. Então, toda vez, inclusive é uma dica, toda vez que você vê infra no eletro, procura se na derivação o espelho dela não tem supra, porque às vezes o infra chama mais atenção que o supra e na verdade é um infarto com supra. Então, nesse caso é um infarto com supra de parede anterior. E qual que é a melhor opção agora? Repetir o eletro? Parar o que você está fazendo e pedir a dosagem dos marcadores de necrose miocárdica? Ou iniciar o tratamento? Se a gente já iniciou com as medicações, né? Então, como a gente já falou várias vezes, o tratamento desse paciente é a coisa mais importante, é a gente abrir a artéria. Ele está com a artéria ocluída. Esse é o nosso foco. A gente vai encaminhar esse paciente para o tratamento de reperfusão e pode fazer as outras coisas, mas o nosso foco principal vai ser o tratamento de reperfusão. Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, estou aberta para as questões. Obrigada. Então, a pergunta da Roseni é quais são os valores normais de troponina e CK total e MB. Então, o valor normal da troponina varia de acordo com o kit. Não tem jeito de eu te falar, vai depender de cada serviço e é muito variável. Então, assim, por exemplo, tem o troponina ultrassensível que o valor de referência é 35. A nossa troponina aqui do Hospital das Clínicas, acho que em geral é que é a mais utilizada, é 0,01. Mas eu não consigo te falar, realmente vai depender do lugar que você está, do kit que você usa. Isso tem que ser informado pelo laboratório na hora que você solicita o exame. Em relação a CK total e MB, também depende do kit, mas a CK total é em torno de 170, assim, a MB em torno de 25. Mas existe uma pequena variação dos kits, então tem que olhar o valor de referência. E lembrando que, para você falar que a CK total e MB está alterada, as duas têm que estar aumentadas e a relação tem que ser de 5 a 20% da MB para total. Se você não tiver a possibilidade de fazer o eletro, não tem outro jeito. Tem que encaminhar esse paciente o mais rápido possível para um lugar que ele possa fazer o eletro, porque não tem jeito da gente determinar se ele precisa ou não da terapia de reperfusão sem ter o eletro. O que você pode fazer enquanto o seu foco vai ser transferir para um lugar que dá para fazer eletro? O que você pode fazer enquanto isso? Se você acha que realmente a dor é sugestiva de síndrome coronariana aguda, você pode iniciar o tratamento com AS, clopidogrel, isordil, se não tiver contraindicação. Se a dor não melhorar, pode dar morfina. Nesse primeiro momento, eu acho que pode avaliar ou não o beta-bloqueador, mas com cuidado. Esse tratamento inicial pode ser iniciado, mas para saber ou não se precisa de terapia de reperfusão, não tem jeito sem o eletro. CCK total, eu falei que o valor de referência vamos fazer mais arredondado para ficar mais fácil. A pergunta é, como fazer o cálculo de 5 a 20% da MB para total? Então, vamos supor, a gente tem a CK total, que o valor de referência é 150, e a MB, que o valor de referência é 25.
Então, se eu tenho uma CK total que está 300, ela está aumentada. E a MB que está 30, ela também está aumentada. 30 é 10% de 300. Então, ela está entre 5% e 20%. Ela está em 10%. Agora, se, por exemplo, eu tenho uma CK total de 3.000 e a MB, ou seja, ela está aumentada, a CK total 3.000. A MB está 30, ou seja, ela também está aumentada. Só que agora ela é 1%. Se ela é 1%, ela é menor do que 5%. Então, ela não está dentro da faixa de 5% a 20%. Ou seja, a CK total está aumentada, a MB está aumentada, mas não está entre 5% e 20%. Provavelmente o que está acontecendo é rabdomiólise, que é a lesão muscular esquelética que causa o aumento da CK total. Então, o Antônio perguntou se a gente está com dor eletronormal e uma dor torácica tipo B. Então, o que é a dor torácica tipo B? Existe uma outra forma de avaliar a dor torácica, alguns protocolos de dor torácica colocam, que é você dividir o paciente em classe dor torácica tipo A, B, C ou D. O que é? A dor torácica tipo A é aquela definitivamente anginosa, que você tem certeza que é angina. A dor torácica tipo B é aquela provavelmente anginosa. Então, o que ele está perguntando? Num paciente que tem uma dor provavelmente anginosa, com um eletro normal, o que a gente faz? Se a gente está achando que a dor é provavelmente anginosa e o eletro dele está normal, a gente vai iniciar o tratamento e vai colocar ele no protocolo em observação por 12 horas, fazendo os eletros seriados, os marcadores seriados, para ver se alguma coisa nova aparece e que vai mudar o que vai ser feito com ele mais para frente, né? Na estratificação de risco. Se vai precisar ficar internado, se não vai, se vai precisar fazer pesquisa de isquemia internado, não, se vai precisar de cateterismo, né? Então, os estudos mostraram, a pergunta é por que o uso do AS e do clopidogrel juntos, né? Então, ambas as drogas são antiagregantes plaquetários e a pergunta é por que você tem que usar 2 antiagregantes plaquetários. Então, tradicionalmente, o tratamento do infarto era feito só com o AS, como antiagregante plaquetário, mas alguns estudos, principalmente 2 estudos, um que chama Clarity e outro Comity, eles acrescentaram o clopidogrel à terapia ao tratamento do infarto e eles viram que esses pacientes tiveram benefício, ou seja, houve redução de desfecho cardiovascular adverso com a associação das drogas. Então, hoje a recomendação é utilizar AS e clopidogrel. Então, a pergunta do Antônio é se eu tenho um eletro com bloqueio de ramo esquerdo e não sei se ele é novo ou como que eu devo proceder. Essa é a pergunta mais difícil para responder, porque realmente é difícil para todo mundo. O eletro com o bloqueio de ramo esquerdo novo, o que eu preciso saber para saber que é novo? Eu tenho que ter um eletro anterior que não tem bloqueio de ramo esquerdo, né? Então, a gente geralmente vê isso quando o paciente chega sem bloqueio de ramo esquerdo e ele evolui nos eletros seriados com um novo bloqueio. Esse paciente tem que ser tratado como se tivesse supra, então ele vai ser tratado com terapia de reperfusão. Quando o primeiro eletro do paciente tem bloqueio de ramo esquerdo, é difícil. Na verdade, o que é a recomendação? Se o paciente realmente tiver com sintomas de síndrome coronariana aguda, se você achar que é síndrome coronariana aguda, esse paciente, e você tiver possibilidade de transferir ele para um lugar em que tenha disponibilidade de hemodinâmica, isso seria o ideal, porque ele iria fazer um cateterismo e se a artéria estiver fechada, ele trata. Então, ele faria angioplastia primária. Se você não tiver essa opção, se tiver a opção decido em trombolizar ou não trombolizar. É uma decisão difícil, o que eu te falo é que você vai ter que usar, você vai ter que saber se você realmente acredita que aquele paciente está com uma síndrome coronariana aguda, ou seja, se a dor é muito sugestiva, se a probabilidade pré-teste dele é alta, ou seja, ele tem muitos fatores de risco, ele tem doença prévia, e aí você vai ter que pesar o risco-benefício da trombólise. Então é uma decisão um pouco individual e é difícil para todo mundo. Então, se o paciente está com medo, né, ansioso, no contexto do que você acha que é uma síndrome coronariana aguda, a pergunta da Juliane é se nesse contexto eu posso fazer o uso de benzodiazepínico. Pode. Lembrando que o benzodiazepínico venoso tem como efeitos colaterais a sedação, né, a bradipneia. Então, pode ser feito sabendo que esse paciente pode ter esses efeitos adversos.
Assim, mas inclusive se o paciente estiver ansioso, a recomendação é que realmente seja feita, né? Porque a ansiedade, o estresse, ele aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, ou seja, aumenta a demanda de um coração que está em sofrimento. Então, a recomendação é fazer, mas saber que o que você está mexendo, né? A gente pode ter alguma complicação, mas a recomendação é fazer sim. Nitroglicerina, a pergunta do Giovanni é se a nitroglicerina pode substituir o Isordil. Pode. A nitroglicerina é uma droga venosa e de uso em infusão contínua no Brasil. Existe a nitroglicerina oral fora do Brasil. Então, ela pode substituir sim, mas como essa aula foi focada para os médicos da atenção básica, geralmente eles não têm a nitroglicerina disponível. Mas se você tiver, você pode iniciar a infusão contínua. Às vezes é mais prático dar o Isordil, porque até preparar a medicação e tudo mais demora mais do que você dar o comprimido para o paciente. Mas o que a gente faz às vezes, por exemplo, aqui, muitas vezes é dar o primeiro comprimido de Isordil e já na sequência já começa a nitroglicerina. Então, a pergunta do Antônio é: se o paciente chega com uma arritmia maligna, uma taquicardia ventricular ou FV, a gente vai priorizar abrir a artéria ou chocar? Então, a gente tem dois cenários diferentes. O primeiro aí que você está me falando é o segundo. É FV, fibrilação ventricular. Esse paciente com fibrilação ventricular, ele está em parada cardíaca. Então, com certeza, a prioridade é atender a parada. O que a gente pode fazer? Atender a parada. Se o paciente recuperar da parada e você tiver possibilidade de hemodinâmica, você vai encaminhar esse paciente para hemodinâmica quando ele sair da parada. Se esse paciente não sai da parada ou se você não tem possibilidade de levar ele para hemodinâmica, o que você pode fazer? Trombolítico durante a parada, que é o tratamento, lembra dos 5H, 5Ts do atendimento da parada? Uma das causas da parada cardíaca é trombose coronariana, e aí, se essa é uma possibilidade, o paciente deve receber o trombolítico no contexto da parada para tentar abrir o vaso e tentar fazer com que ele volte. No contexto da taquicardia ventricular, que é outra pergunta, aí na verdade, você tem que tratar a taquicardia ventricular. Isso vai, no contexto do infarto, geralmente a gente faz, se o paciente não tiver parado, né, porque a TV também pode ser um ritmo de parada. Se ele não tiver parado, geralmente a gente faz cardioversão elétrica desses pacientes. Mas se ele tiver estável, também existe a possibilidade de iniciar a mildarona e levar esse paciente o mais rápido possível para ou hemodinâmica ou, se não estiver disponível, trombólise. Porque a TV, ela é vamos dizer assim, uma consequência da isquemia. Então a gente tem que tratar a TV, mas se a gente não tirar o mecanismo, provavelmente esse paciente vai recorrer. Então a ideia é fazer as duas coisas. Se tiver instável, claro que você tem que, né, tratar a parada antes de encaminhar o paciente ou até trombolizar ele junto, no mesmo atendimento. Tá bom, então as perguntas acabaram. Então, obrigada. Boa tarde.